Bíblia diz assim, Gálatas 1, versículo 1 até o versículo 5. Se você não achou ainda, ele fica entre Gênesis e Apocalipse, o livro de Gálatas. É bem fácil de achar. Paulo, apóstolo. Agora veja entre parênteses, ali também está, né? Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Desta escritura, e especialmente do versículo 4, eu gostaria de tirar uma pequena meditação nesta noite, para que nós juntos possamos ser abençoados. Eu vou falar sobre 3 coisas que me veio ao coração. E o título é O mesmo Deus, a mesma palavra e os mesmos resultados. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda, os resultados que alcançaram lá no princípio são os mesmos resultados que alcançaremos aqui no final. A mesma classe de vida que o povo da era primitiva viveu, o povo da era final também vai viver. A mesma classe de fé que eles tinham é a mesma classe de fé que nós temos. Não teremos, nós temos. Tempo presente. O verbo no tempo presente. Porque se é o mesmo Deus lá, é o mesmo Deus aqui, é a mesma palavra lá, a mesma palavra aqui, haverá os mesmos resultados. Se você pegar e você vai fazer uma receita de algum bolo, e você pegar os mesmos ingredientes, toda vez que você for fazer aquela receita e você fizer ela da mesma maneira, haverá os mesmos resultados no final. Se aquele bolo está saindo com problema, então você tem que olhar a receita. Às vezes a receita está um pouco atravessada e você precisa fazer um ajuste. Mas quando aquela receita está tudo correto, está tudo bem, o resultado vai ser sempre o mesmo. Por isso que eu li esta escritura, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Agora, vamos observar nas Escrituras e vamos olhar para o nosso Mestre Jesus. Que qualidade de vida Jesus teve? O que aquela palavra que Jesus pregou produziu? Quais foram os resultados? E se nós hoje estamos caminhando na mesma palavra, você vai ver que os mesmos resultados estão acontecendo. É que muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque a nossa percepção, às vezes ela passa por cima, mas quando nós paramos e começamos a olhar, nós vemos os mesmos resultados. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus estava, num certo dia, ele disse para os seus discípulos, entrem no barco e vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado do mar. E eles rumaram para um lugar chamado Gadara. Enquanto eles estavam indo para aquele lugar, olha como, quando a gente procura fazer algo para Deus, o diabo se levanta. Ele se levantava lá, ele se levanta aqui, mas ele se levanta para cair todas as vezes. Todas as vezes ele se levanta para cair. Quando Jesus estava atravessando o mar para ir a Gadara, a Bíblia diz que ele estava cansado e ele adormeceu no barco. Pensa você, e o diabo chamou 10.000 demônios do mar, creio que o Murano diz isso, e começou a agitar aquelas águas e empurrar vento. E aquelas águas começaram a balançar aquele barco, e mesmo assim Jesus não acordava. Pensa como ele estava cansado.
Muitas vezes nós também estamos caminhando na nossa vida, na nossa jornada, e nós estamos cansados. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas se Jesus estiver no barco e se nós tivermos Ele conosco, não importa o problema, haverá um resultado positivo. Os discípulos remavam e a Bíblia diz que eles estavam se esforçando, porque o vento assoprava, as ondas vinham, estavam entrando no barco. Eles foram acordar o mestre, mestre, não se te dá que morramos? Quer dizer, o Senhor não está vendo a situação que nós estamos? A Bíblia diz, Jesus levantou-se e colocou o pé no parapeito do barco, na beirada do barco, levantou a mão e disse, mar, aquieta-te. Vento, acalma. Sabe, irmão, quando os problemas da vida se agitam e a gente não sabe o que fazer, as coisas começam a complicar e você, meu Deus, chama Jesus à cena. Chama Jesus à cena. Não tente fazer você da tua maneira, nós não conseguimos, porque Ele enviou Jesus para nos livrar do presente século mau. Ele sabia os problemas que eu enfrentaria e que você enfrentaria, mas Ele nos deu uma via de escape. Jesus sabia o que estava esperando Ele do outro lado do mar. Jesus sabia que no percurso até Ele chegar lá, o diabo tentaria afundar Ele com os discípulos, mas Ele não voltou, Ele foi cumprir a missão pela qual o Pai estabeleceu para Ele cumprir. Não importa se as ondas se levantam, se os problemas vêm, se as dificuldades vêm, olhe sempre para Jesus. E continua andando. Ele é o Senhor, Ele é o dominador, Ele é aquele que acalma o mar, Ele é aquele que levanta o mar, Ele abaixa o mar, Ele faz todas as coisas, Ele faz como Ele quer. E se você tiver que cair no mar, Ele terá uma baleia, um peixe para lá pegar você e levar aonde você tem que ir. Eu gosto de olhar para Davi naquele salmo que ele diz, para os montes olharei. De onde me virá o socorro? Ele não faz uma pergunta, não é uma pergunta que Davi faz, ele faz uma afirmação naquele salmo. Ele não está perguntando, será que vem de onde? Ele está olhando porque ele sabe que de algum lugar Deus enviará o seu socorro. Sabe por quê, irmão? Porque não foi Davi que disse assim, eu quero ser rei de Israel, agora sim, eu vou pegar uma espada, vou arrumar uns quantos homens e vou ser rei de Israel. Não. Davi não fez isso. Davi era um simples pastor de ovelha, com a sua harpa tangendo lá, adorando a Deus. Mas Deus olhou do céu e disse, aquele é o homem segundo o meu coração que vai guiar o meu povo. Por isso, irmão, nós não temos que estar preocupados, descansa, nós temos um lugar de descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Aí quando o problema veio, quando a dificuldade veio, sabe o que foi que Davi fez? Ele disse, eu olho para os montes, eu sei que Deus enviará o socorro de algum lugar. Irmão, não fui eu que disse, agora eu vou ser crente, agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo. Não foi eu e nem foi você. Foi algo que nos pegou e nos chamou e nos tem trazido até aqui. Este mesmo Deus, que fez o que Ele fez no passado, Ele ainda é o mesmo Deus hoje, no presente, e Ele faz as mesmas coisas. Oh, irmão, isso alegra a minha alma, porque eu sei de onde Ele me tirou. Quando Jesus chegou do outro lado, aquele pobre gadareno veio dos sepulcros correndo e gritando, e aqueles demônios o impeliam. Agora, olha para aquela pobre criatura. Olha para aquele pobre homem. Maltrapilho, nu. A polícia prendia ele com cadeias de bronze, botava ele lá dentro dos cubículos, ele quebrava tudo e fugia. Agora, a situação que ele se encontrava era uma situação de tristeza, de extrema necessidade. Ele, aquele homem, por si só, podia fazer alguma coisa para tirar ele daquela situação? Você, na situação que você estava no mundo, você podia fazer alguma coisa para livrar você daquela situação? Nós não podíamos. Aquele homem não podia.
Ele estava naquela miserável situação, mas havia dentro daquela alma, dentro daquele coração, uma alma que clamava misericórdia, Senhor. Quem sabe, nas horas em que aqueles demônios o deixavam um pouco, a sua consciência voltava, ele dizia, Senhor, tenha misericórdia. O que será dos meus filhos? O que será da minha esposa, da minha família? O que será? O que aconteceu? E aqueles demônios o pegavam de novo e faziam ele ir para os sepulcros, dormir no relento e fazer todas aquelas coisas. Ninguém podia, homem nenhum podia livrar ele daquela situação, nem ele mesmo podia. Mas Jesus viu, uma brother diz, Jesus disse que tudo aquilo que ele fazia, ele era guiado pelo Pai, né? Então Jesus viu aquele homem naquela condição, lá naquela terra de Gadara, uma terra gentia, povo gentil, e Jesus atravessou o mar. E quando Jesus chega, aquele homem vem gritando e aqueles demônios dizem, o que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Por que nos viestes atormentar antes do tempo? E Jesus repreendia o demônio e dizia, sai dele. Sai dele. E aqueles demônios disseram, então se tu nos expulsa dele, deixa-nos ir e entrar naqueles porcos. Havia uma manada de porcos pastando no monte, e aqueles demônios disseram, deixa-nos ir e entrar naqueles porcos. E Jesus disse, vão. E eles saíram, entraram nos porcos, e os porcos morreram, correram no desfiladeiro, caíram no mar e morreram afogados. Agora, esta é a situação. Os demônios foram embora. Agora você olha para aquele homem, a Bíblia diz, e ele assentou-se com Jesus em seu juízo perfeito. Alguém arrumou uma veste para ele, roupa, não sei como que era naquele tempo, arrumaram uma roupa, ele vestiu-se e sentou ouvir a Jesus. Quando os homens daquela cidade, os porqueiros, os pastores de porco, correram avisar, os porcos se mataram porque os espíritos saíram do gadareno. Vieram, eles ficaram espantados em ver aquele gadareno que eles conheciam, em são juízo, sentado aos pés de Jesus, ouvindo ele falar sobre as grandes coisas da eternidade. Aí, irmão, você olha para você assim e você diz, mas eu não. Eu não tinha condição. Eu gostava de uma cachaça, mas coisa boa, eu gostava de beber. Eu não conseguia me livrar, eu gostava de fumar. Eu saía com os amigos, eu ia para cá, eu ia para lá. Mas dentro da minha alma eu sabia que eu precisava de algo, eu precisava de um socorro, eu precisava de um Deus, eu precisava de algo. E eu não conseguia alcançar. Mas um dia Deus cruzou o teu caminho através de alguma maneira, através de um folheto, através de um programa de rádio, através desse site, A Voz do Pastor, que você está conectado agora. De alguma forma você encontrou a verdade. E quando você encontrou a verdade, esta verdade enraizou dentro de você, porque conhecereis a verdade vos libertará. Ela entrou dentro de você e ela te libertou. Agora você é uma nova criatura. Quando você olha para trás, você pode até pensar, mas como é que eu cheguei até aqui? Olha de onde eu saí. Aqueles que te conheciam dizem, mas não é possível. Você parou de fumar? Como você conseguiu? Você parou de beber? Você parou de ir nos bailes? Você parou... Como você conseguiu? Aqui está a resposta, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Se este Deus fez estas coisas lá no princípio, e a palavra dele é a mesma hoje, ele ainda continua fazendo as mesmas coisas. E eu e você somos testemunha disso. Agora, a última parte que você olha nas Escrituras, a Bíblia diz, creio que é Marcos capítulo 8, quando aqueles homens expulsaram a Jesus porque eles não queriam Jesus na terra deles, mandaram, vai embora, você vai trazer prejuízo demais para nós, vai embora. Quando Jesus subiu ao barco com os discípulos, aquele gadareno foi para subir junto com eles e disse, deixa-me ir junto com o Senhor Mestre. É isso, irmão, quando nós encontramos esta força, este poder, esta vida, que muda, que transforma os nossos corações, nós não queremos mais sair de perto dele. Por isso é que você... Só vou tirar esse casaco, está muito calor. Parecia que estava frio, né? Mas está bem quente aqui dentro. Por isso que quando nós encontramos este Deus, você não cansa de ler as mesmas Escrituras.
Você pega a Bíblia no começo, no Gênesis, e você vai lendo, vai até Apocalipse. Termina lá, você começa de volta. Termina, começa de novo. Você pega a mensagem, as eras da igreja, você lê ela, daí uns dias você vai ler e você lê de novo. Por quê? Porque isto há algo dentro desta palavra que move os nossos corações. Você pega o livro sobrenatural, a história da vida do irmão Branham, e você lê do princípio do livro 1, vai até o último livro, e você termina lá, já estava com vontade de voltar e começar a ler de novo. Por quê? Porque a presença de Deus é algo que nos envolve, é algo que nós gostamos, nós aprendemos a gostar disso, porque é algo bom, é algo que traz paz ao coração. Aquele homem disse a Jesus: deixa eu ir junto contigo. Agora, observe a situação deste homem, um homem que andava nu, um homem que tinha problema com a lei, um homem que morava no cemitério, agora em perfeito juízo, e quando Jesus entra no barco para sair, ele diz: Senhor, deixa-me ir contigo. Sabe o que foi que Jesus disse para ele? Não vai junto comigo. Volta e comece a contar para as pessoas aquilo que o grande Deus dos céus tem feito por você. E a Bíblia diz que aquele homem saiu e começou por Decápolis, falando acerca daquilo que Deus tinha feito para ele, e as pessoas ficavam maravilhadas. Irmão, aquela mesma Deus, com aquela mesma palavra, produziu um novo homem de um caco, de uma pessoa que não prestava para mais nada, era um estorvo para a sociedade. Daquele homem, Deus pegou aquele homem, mudou o coração, mudou os pensamentos, mudou a vida, e fez dele um homem que podia usar nas suas mãos. Pensa comigo e contigo que não estávamos naquela situação. Pensa com vocês, jovens. Eu vejo poucos jovens aqui. Era dia dos jovens estar, eles não são um grupo de risco. Pensa vocês, jovens, que nasceram aqui dentro. Que não tiveram que ir amargar no mundo, passar pelos problemas do mundo. Pensa quanto que Deus pode usar você nas suas mãos se você deixá-lo. Se você se entregar para Ele. O mesmo Deus. A mesma palavra, os mesmos resultados. Oh, irmão, nós temos que nos colocar mais na presença de Deus. Agora você diz assim: mas eu não vejo muitas coisas acontecendo hoje. Você não vê. Mas eu quero te contar algumas coisas. Porque este mesmo Deus, Ele tem a mesma palavra e Ele produz os mesmos resultados. Este mesmo Deus, a sua palavra ainda é a mesma e Ele ainda produz os mesmos resultados. Não importa, irmão, o diabo pode tentar atrapalhar, ele pode tentar entrar, mas há um Deus que nos protege. O último dia que eu estive em Ipuaçu, que eu preguei lá, foi antes de fechar tudo, eu preguei sobre o Salmo 46. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será grandemente abalada. Ele a ajudará ao romper da manhã. Sabe qual é a casa que Deus habita? Estas paredes. É o teu coração, irmão. Por isso, por mais problemas que você tenha, por mais dificuldades que você tenha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alegram a morada do Altíssimo. Deus está ali. Deus está no meio dela, não será abalada. Não importa o que aconteça, não importa os problemas que venham, Deus está ali para nos ajudar. Se nós pudermos nos colocar nas mãos de Deus da maneira que Ele quer, através de mim e de você, Deus produz os mesmos resultados que esta palavra produziu ao princípio. Porque esta palavra, ela não pode falhar. Agora, muitas vezes nós olhamos para as Escrituras, para o ministério de Jesus, para o ministério dos apóstolos, para o ministério do irmão Branham,
E nós olhamos as grandes coisas, os pico alto do ministério, da vida de Paulo, da vida de Pedro, mas nós não olhamos, ou muito pouco, o dia a dia deles. Porque a Bíblia diz que a graça suprema na hora suprema. Aí nós olhamos Pedro, quando Dorcas morreu, orou por Dorcas e Dorcas ressuscitou. Era um pico, era um lugar, uma hora extrema. Mas se você olhar para a vida de Pedro, toda a vida de Pedro, ela está pautada por milagres, por resultados desta palavra. E se você olhar para a tua vida com cuidado, você vai ver que a tua vida ela está pautada por milagres, por coisas sobrenaturais que você não entende. O problema é que muitas vezes nós olhamos só o pico alto. Não, nós temos que olhar toda a história. Nós temos que olhar toda a história, nós temos que olhar todo o contexto. Nós não podemos olhar só os picos altos e nem só os picos baixos. Nós temos que olhar todo o contexto. E aí você olha para a tua vida, para o teu viver, e você diz, mas parece que eu não vejo muito Deus na minha vida, parece que eu não vejo muitas coisas acontecendo, mas olha bem com cuidado. Se você começar a observar de onde Deus te tirou e aonde Ele tem te trazido, você vai ver que isto não é uma coisa natural. Não é uma coisa comum. Não é uma coisa simples. Olha para trás. Às vezes temos que olhar no retrovisor. Olha para trás e veja onde você estava. Agora, jovem, nós que nascemos dentro da igreja, eu quase nasci dentro da igreja. Eu era muito novo quando meus pais se converteram, embora a minha conversão eu tenha tido com 16 anos. E durante este período eu tive muitos problemas. Mas olha para você, jovem, que nasceu aqui dentro. Pais cristãos. Só isso já é um milagre. Você poderia ter nascido em um lar muçulmano, você poderia ter nascido num lar de ímpios, de bêbados, de alcoólatras, de fumantes, de traficantes, de drogados. E aonde foi que Deus te colocou? Agora, isso é simplesmente um acaso? Deus não tinha o que fazer. Não, irmão. Não é um acaso. Ele te trouxe no lugar que Ele te trouxe, porque Ele sabia que você estaria ali e você seria útil nas suas mãos. Quarta-feira o pastor Daniel disse que aquele pai, aquela mãe não tem que esperar só o pastor para orar pelos seus filhos. E aí é onde eu quero entrar no que eu quero dizer, nos resultados que esta palavra tem produzido hoje, na minha vida, na vida daqueles que eu comungo, daqueles que eu conheço. Porque não existem mãos melhores para orar pelos filhos do que a mão de uma mãe. Mombrana diz isto. Quando aquela criança está doente, aquele amor daquele coração daquela mãe, ele é muito maior do que o amor do coração de um pastor. Para colocar sobre aquela criança e orar por ela. Agora, muitas vezes nós deixamos aquela criança passar dificuldade em casa, dor, febre, seja lá o que for, para depois trazer na igreja para o pastor orar. Não há necessidade. É o mesmo Deus, a mesma palavra, é os mesmos resultados. Eu estava conversando outro dia, agora essa semana, com um irmão de Ipuaçu, e eu vou falar um pouco deles, porque eu tenho mais convivência com eles, eu quero que vocês vejam o resultado, se não é o mesmo resultado. Se a palavra, se é o mesmo Deus, é a mesma palavra, ela produz o mesmo resultado. Eu disse para os irmãos, mandei um áudio para eles, me mandem algum testemunho de algo que tenha acontecido na vida de vocês. É um grupo de pessoas simples, lá do interior. E o irmão me disse, outro dia, o meu garoto, uma criança de uns 7 anos, creio, mais ou menos essa idade dele, estava com muita dor. Estava com o estômago, a barriga inchada. Muito inchado e com muita dor. E eu não sabia mais o que fazer, no interior não tem recursos escassos. Ele disse, e eu orei por ele. No mesmo instante que eu orei por ele, 2 minutos mais ou menos depois, o meu piá baixou a febre, aliviou a dor e foi brincar.
Sabe o que é que produz isso? O mesmo Deus, a mesma palavra, os mesmos resultados. Agora, isso aí não é uma coisa, ele não tem que esperar eu ir lá orar pela criança dele. Não, irmão. Não, você no teu lar, você tem que colocar os teus filhos na presença de Deus, e quando o problema vem, você tem que levantar e dizer, diabo, até aqui só, daqui para trás, volta daqui para trás. Você não tem que esperar vir na igreja, não, irmão, você tem o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo resultado. O problema é que muitas vezes nós nos achamos incapazes. Não. E o diabo é especialista nisso. Ele coloca na sua mente problemas que você teve para tirar de você a força. Agora, irmão, se Deus pode usar um gadareno naquela situação, Ele não pode usar você? É um desafio. Sim, irmão, este mesmo Deus que pode libertar o gadareno, este mesmo Deus, esse mesmo Deus se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Quer dizer, estamos com uma vida limpa para poder nos livrar dos problemas do presente século. Por isso que nós não temos que viver preocupados. Quando veio todo esse problema dessa pandemia, todo esse problema dessa pandemia, as pessoas começaram a ficar preocupadas, desanimadas. Não, irmão, não tenha medo. Sabe, se Deus tem que levar você através disso, tenha segurança em sua palavra, é o mesmo Deus, a mesma palavra, os mesmos resultados, há um céu te esperando, mas se não é a hora, não se preocupe, esse bichinho não vai fazer nada para ti. Não vai fazer nada para a tua família, não vai fazer nada para os teus filhos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe para que serve uma fortaleza, irmão? Quando os exércitos atacavam o outro país, as pessoas tinham aquela cidade murada, mas dentro daquela cidade murada eles tinham uma construção que era chamada de fortaleza. Era para lá que eles corriam. E aquele exército, se ele conseguisse romper os muros, ele dificilmente conseguiria romper a fortaleza, porque lá havia todas as espécies de armas, tudo estava organizado lá para defender a fortaleza. Quando o problema vem, a dificuldade vem, nós temos um recurso, uma fortaleza para correr. A presença de Deus, a palavra de Deus, ela é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso nós temos que continuar caminhando. Não importa o que aconteça. O outro dia... Agora, estas coisas que eu vou comentar com vocês, não é para dizer que eu sou melhor. É para dizer para você que se Deus pode usar a mim, Ele pode usar a você também. Porque é o mesmo Deus, a mesma palavra, é os mesmos resultados. É o mesmo Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Se Ele pode produzir algo através desse miserável, Ele pode produzir algo através de você. Outro dia nós tivemos um culto lá de evangelismo. E você sabe, quando nós tentamos fazer algo para Deus, o diabo ele tenta atrapalhar de todas as maneiras. Ele vai tentar atrapalhar de todas as maneiras. Porque ele é especialista nisso daí, estragar a obra de Deus. Mas nunca ele ganha, ele sempre perde. Miserável. Ele é um coitado. Ele sempre perde. E nós organizamos tudo e bem no dia choveu. Os irmãos, os jovens daqui eram para ir, eu peguei o WhatsApp, mandei o mapa para eles, para o irmão do som, para o maninho com os jovens, deixei tudo organizado. E eu disse para eles que era no posto indígena, dentro da aldeia. Mas eles entenderam que era um posto de combustível do índio. Então confundiu um pouco. E era para o culto começar às 3 horas da tarde, chegou às 3 horas, tinha só um lugarzinho lá que dava antena de celular, e eu estava lá comunicando com eles, tentando ajudar eles a chegar, e desceu uma garroinha bem fina e molhou as estradas, aquilo ficou um sabão deles. O irmão Vomir foi, né? O pastor Daniel ia zigue-zagueando no meio daquela estrada. O ônibus ia trabalhando no meio da estrada. E o maninho não conseguia achar com o ônibus, já era quase 3h30, e eu lá preocupado, tinha que começar o culto, porque o pastor Daniel tinha que vir para ir para Guatambu às 6 horas, 7 horas.
Tinha que voltar e eu preocupado em começar o culto e o ônibus não chegava, os irmãos perdidos. O irmão Valmir me disse para mim, vamos ver se nós encontramos eles. Peguei meu carro e nós saímos com o Valmir, vocês sabem, eu tenho um carro 4x4. E eu creio que eu estava nos 60 por hora naquela estrada de chão e não me toquei que aquilo estava tão liso daquele jeito. Aquilo estava escorregadio e num lugar tinha uma baixada, o caminhão tinha passado, tinha feito uma baixada na estrada e quando a caminhoneta bateu ali, ela rodopiou na pista, bateu uma traseira no barranco, ela rodou de volta e bateu uma dianteira. Não conseguimos chegar até os irmãos, a caminhonete começou a falhar, voltamos para o lugar do culto. E os irmãos não chegavam, começamos o culto, até que daqui a pouco eles conseguiram chegar, os irmãos acharam, chegaram. Organizamos tudo, cantamos hinos, o pastor Daniel pregou. Quando o pastor Daniel terminou de pregar, ele disse, irmãos, eu tenho que ir, porque senão eu vou me atrasar. Nós começamos o culto atrasado, por causa de todas essas turbulências. Tenho que ir. Vocês ficam aqui, se há alguém que quer receber oração, vem à frente que o irmão Clenoir vai orar por vocês. Aí o pastor Daniel saiu, se despediu, saiu, veio alguns irmãos na frente para nós orarmos por eles. E um dos irmãos veio na frente e disse, eu disse, irmão, qual que é o problema? Ele disse, eu estou com uma dor nas costas e não aguento mais. Aí eu chamei o irmão Adão, que sempre está comigo, junto comigo, oramos por ele. E ele disse que, aí agora eu conversando com ele disse para mim, irmão, eu não conseguia mais dormir de dor nas costas. Deitava de um lado, não dava, deitava de outro, não dava. E depois daquele dia, depois daquele culto, quando foi orado, nunca mais tive problema nas costas. É o mesmo Deus? É a mesma palavra? É o mesmo resultado. Aí ele trouxe o piazinho dele também, que estava surdo de um ouvido, não tinha algum problema, alguma infecção. Aí eu pedi qual que é o problema, eu quero que ore por ele, porque ele está com problema de ouvido, oramos por ele. A criança saiu dali e até hoje está bem. Por quê? Porque é o mesmo Deus, a mesma palavra, os mesmos resultados. Agora, isso não é eu, irmão. Olha, isso não é eu, isso é você. Você tem esse direito de fazer as mesmas coisas. Você, por mais simples que você seja, por mais pequeno que você seja, este mesmo Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu por cada um de nós para nos dar o direito de pegar esta palavra aqui, ó, e fazê-la funcionar. É isso, irmão. É isso o que nós temos que lutar. E eu estava lendo a mensagem de uma Brana, a era de Éfeso. E quando eu terminei de ler ela, na última parte do último parágrafo, na página 90, Mombrana diz assim, mas graças a Deus, nesta última era, se levantará um grupo. A verdadeira noiva do último dia. E ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura. E nós retornaremos ao poder de Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos aqui nesse mundo fazendo? Nós estamos esperando o regresso de Jesus Cristo. E o Mombrana diz, nós voltaremos a ser como foi Pentecostes. Agora, é só você? É só eu? É só o pastor? Não. É eu e você, irmão. É todos nós. Por quê? Porque no Pentecostes eles batizaram as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, a mesma palavra, o mesmo batismo. Tomamos a Santa Ceia como eles tomavam. Fazemos o lava-pés como eles faziam, temos a santificação como eles tinham, temos o Espírito Santo como eles tinham, produziremos o mesmo resultado. Nós produziremos o mesmo resultado. Aí está, irmão, o mistério. O mistério, quando o Mombrana chegou diante daquela árvore creio que era de laranjeira, e havia todos os tipos de frutas cítricas enxertadas ali, toranja, morgota, pocã, tinha tudo, tangerina, tinha tudo enxertado, limão, tinha tudo ali. E o Mombrana disse, sim, mas esta fruta tem todos os tipos, essa árvore tem todos os tipos de fruta, e o irmão disse, sim, eu enxertei aí. Mas e qual que é a original lá embaixo? É uma laranjeira. Mas então, irmão, no próximo ano, quando ela der flor,
Todos esses galhos vão produzir laranja porque ela é uma laranjeira? Não, cada galho vai produzir segundo a sua espécie. A irmã disse para aquele homem, mas e se lá do tronco lá embaixo saiu um brotinho? O que aquele brotinho vai produzir? Ele vai produzir laranja, porque o tronco é laranja. Irmão, saiu um broto na última era. E este broto está nos levando de volta e nós vamos produzir os mesmos resultados. Vamos não, estamos produzindo os mesmos resultados. Estamos produzindo, mas é que muitas vezes nós não vemos. Quantas vezes você dobrou o teu joelho e você orou pelos teus filhos? Deus, guarde nossos filhos na escola. Guarda meus filhos. Protege. Você não vê, mas o diabo, ele vai todos os dias lá tentar os teus filhos. Sabe o que faz o porquê que eles não caem? Porque há um pai e há uma mãe de joelhos no chão dizendo, Deus, repreende o devorador. Sabe por que o diabo não pode ir contra mim e contra você? Porque nós somos unidos e estamos orando uns pelos outros. E enquanto nós estivermos em união, orando uns pelos outros, o diabo pode correr, pode fazer volta ao redor, ele pode fazer o que ele quiser, ele não poderá comigo e contigo. Por isso que o Brana diz para o tabernáculo Brana, tome cuidado, porque o diabo está procurando destruir vocês. Vai fazer com que um espírito errado, uma mesquinhez, uma raiz de amargura entre vós, para vos separar. Nunca permita isso acontecer. Nós temos que nos manter unidos. Os teus problemas têm que ser os meus problemas. As minhas dificuldades têm que ser as tuas. Irmão, eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. Você pode produzir os mesmos resultados, ou eu posso produzir os mesmos resultados que você produz. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, tem que produzir o mesmo resultado. Outro dia, já meu tempo já se foi, mas tudo bem, só mais um pouquinho. O outro dia, logo que nós começamos a ir a Ipuaçu, este ano está fazendo 12 anos, o irmão Adão chegou um dia e disse para mim, irmão, tem um senhor de idade muito mal. Ele está em casa e a família pediu para que fosse orar por ele. Tá bom, vamos lá. Estava eu, a minha família, o irmão Osvair, a família dele, e o irmão Adão, só ele. Entramos, eu creio que em 2 carros, um carro e uma moto, não me lembro como é que nós fomos. Fomos até a casa daquele homem, era longe, numa estrada de chão, bem no interior. Chegamos lá, as filhas estavam lá ao redor, chorando, e entramos, fomos até o quarto, estava aquele senhor, eu creio que era 96 anos, 97 anos, por aí, 96, por aí, mais ou menos essa idade, uma pessoa de muita idade. Deitado na cama, não falava mais, com os olhos, pupila dilatada, mas ele ainda conseguia ouvir. Então, conversei com ele e disse, seu Noel, a tua família pediu para que nós viéssemos orar pelo Senhor. Nós viemos. Agora, o que eu quero saber do Senhor é se o Senhor crê. Ele fez que cria. E eu vou lhe pedir outra coisa, seu Noel. Se Deus curar o Senhor promete que vai servir Ele pelo resto da sua vida? Acenou com a cabeça sim, que iria servir a Deus. Então pegamos o lencinho do irmão Brana, creio que nos ajoelhamos ao lado da cama, ou eu peguei a mão dele, junto com o irmão Adão, a minha família, todos nós que estávamos ali, oramos por ele. A situação dele era lamentável. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que o médico tinha dado 3 dias de vida para ele. Levem para casa que em 3 dias ele vai morrer. Mas Deus muda as coisas, as circunstâncias, quando nós o tomamos em sua palavra, porque a palavra ela produz os mesmos resultados. 1 semana depois, ele tinha levantado da cama, já estava caminhando. Creio que foi 30 dias depois, ele estava tão bem que ele tinha capacidade e força de subir numa escada. E ele subiu numa escada.
Claro, situação, velho como ele estava, ele resvalou e caiu da escada, mas ele teve condição de subir na escada para arrumar alguma coisa que estava no telhado estragado. Agora você olha, irmão, você olhava para aquele homem, pupila dilatada, e você que entende um pouco de enfermaria, de enfermagem, de doença, você sabe, quando a pupila dilata é porque a pessoa está com um problema grave. Depois o médico dizendo, 3 dias de vida, fomos lá, oramos pelo velho, e ele viveu creio que mais 5 anos, morreu como um cristão. Agora isso, irmão, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou santo, é porque Deus é santo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Depois daquilo, sabe, irmão, Deus não faz as coisas simplesmente, vou fazer isso para ver como é que faz. Não, depois daquilo, um neto dele se batizou e está servindo a Deus, o neto, a esposa, as crianças. Daquele está vindo toda a família, já batizamos mais um irmão, depois batizamos um irmão, mais um irmão dele, batizamos 3 irmãos da mesma família, 3 netos daquele senhor, e agora nós iremos batizar o 4º. Sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas assim, vou fazer porque... Não, Ele faz porque Ele tem algo para fazer e Ele vai fazer. E o resultado disso, irmão, não é que Deus cura você para que você vá correr, jogar futebol, quebrar as pernas. Ele cura você porque Ele quer ver você trabalhando para o seu reino. E através de você Ele quer produzir resultados. Essa palavra tem capacidade de produzir resultados. Se nós pudéssemos olhar para a história e ver aquele gadareno, quantas pessoas ele ganhou para Jesus Cristo, nós se surpreenderia. Nós não sabemos. Mas através daquele homem, quantas pessoas foram salvas? Agora, através de você, através do teu esforço, quantas pessoas Deus pode alcançar? Irmão, não há problema que Deus não possa resolver. Você diz, mas eu não consigo, eu não dou conta. Quem é que dá conta? Diga-me, quem dá conta? Mas se nós temos este Deus e temos esta palavra, ela vai produzir os mesmos resultados independente da nossa capacidade. Aquela natureza divina estando ali, ela vai produzir aquele fruto. Ela vai produzir aquele fruto, irmão. Não importa se nós tão somente, não importa a nossa condição, se nós tão somente colocarmos a nossa vida aos seus pés, Ele vai conduzir as coisas no seu devido lugar. Vai colocar o que está fora no lugar, Ele vai colocar as coisas em ordem. Agora, muitas vezes nós estragamos, nós queremos interferir, e Deus não aceita intervenção. Ele faz aquilo que Ele quer e pronto. Por isso que eu li esta escritura, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Não importa a tua condição, não olhe para você, olhe para aquele que pagou o preço por você. Mormona diz, não mostre para, o pastor Febrônio diz, não mostre para Deus os teus problemas, mostre Deus para os teus problemas. Não mostre o teu problema para Deus. Mostre Deus para os teus problemas. Agora, como que você vai fazer para mostrar Deus para os teus problemas? É você chamá-lo à cena. Chama Ele. Quando o problema vem, Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. Deus. Lá vem Ele para atender a tua necessidade. Há muitas coisas, porém eu não vou me deter mais muito tempo. Eu creio que eu consegui transmitir aquilo que eu queria transmitir. Outra oportunidade, temos uma irmã bem idosa. Eles eram da Assembleia de Deus por 40 anos. E a irmã e o irmão dela era batizado da mensagem, conhecia a mensagem, foi morar em Entre Rios. Nós começamos a fazer culto na casa deles. E eles convidaram esse casal de senhores de idade para começar a ir nos cultos. E eles começaram a ir, e eu sempre preguei da maneira que eu sempre prego, a verdade, o evangelho, o batismo. Onde a semente, ela vai brotar, ela vai sair da casca. E eles começaram a ouvir aquilo, e aquilo entrou no coração deles. Quando isso aconteceu, o irmão Manuel, era o nome dele, eles começaram a
tomar a decisão dele, o diabo, ele vem ali para trazer perturbações. Começou a passar mal, ficar doente, até que a irmã Cristina depois me disse, ela pensava que ele não ia conseguir se batizar. Mas tomaram a decisão deles, lutaram contra o sistema denominacional para sair de lá, com todas as suas forças, saíram de lá, e vieram numa vigília e batizaram-se aqui na igreja. Depois ela me disse, depois que o irmão Manuel se batizou, parece que ele se rejuvenesceu. Ele viveu mais 3 anos, dando testemunho de um cristão, vivendo a vida cristã. Por isso, irmão, este mesmo Deus, esta mesma palavra, ela produz os mesmos resultados. Se Deus salvou a mim, me tirou de onde eu estava, tirou você de onde você estava, Ele pode tirar qualquer pessoa de onde estiver, mudar o coração, mudar os pensamentos e fazer uma nova criatura. É isso, irmão, nós estamos caminhando nisso e nós vamos chegar onde o irmão disse, haverá um povo que será uma super raça. Agora, nós temos que olhar para as pequenas coisas que Deus está fazendo. Muitas vezes nós olhamos para as grandes coisas e não conseguimos ver as pequenas. Olhe na tua vida e veja quantas vezes Deus já te guardou, quantas vezes Deus já te livrou, quantas vezes Ele te protegeu, quantas vezes Ele te sustentou. É o mesmo Deus que faz as coisas grandes, Ele faz as coisas pequenas também. Quantas vezes Ele livrou você da morte que você nem sabe, você nem viu. Quantos acidentes, quantas vezes, irmão, indo para essas viagens, a mão de Deus está ali para livrar a gente. Quantas vezes o diabo tentou destruir a tua família, os teus filhos, mas Deus estava ali para proteger. E Ele ainda é o mesmo hoje, o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje, Ele produz os mesmos resultados de ontem, Ele produz os mesmos resultados hoje. Que Deus nos ajude e eu espero que você vá para casa e que você vá contente, sabendo que você não está servindo a um Deus morto. Aquilo que nós temos não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus que responde às orações, que fez de mim e de você uma nova criatura. Não somos mais o que nós éramos, somos novas criaturas. Ah, mas eu tenho problema, eu tenho dificuldade. O que importa isso? Ele deu a sua vida para nos livrar do presente século mau, dos problemas, das dificuldades.